Vocês estão crentes hoje, não? Oh, glória. Nós estamos já no findar do ano, né? Este é o último domingo do mês, o último domingo do ano também. E é tempo de nós pararmos para pensar um pouquinho. Aleluia. Me ajuda aí, meu filho. Oh, glória. Agora melhorou. Aleluia. Trouxe a Bíblia? Abre comigo. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8. Esse tempo acaba mexendo com a saúde um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8. Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e eu gostaria de, junto com os irmãos, refletir um pouquinho sobre isso. Hoje eu não queria contar uma história. Hoje eu estou na unção de Salomão. Olha aí, Vinícius. Aleluia. Diz o texto, Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos parar de vez em quando para pensarmos um pouco sobre aonde estamos. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouco nessa dinâmica, de nós refletirmos. Nós já estamos findando o ano, estamos findando o ciclo, e eu tenho certeza que no ano passado você fez diversos projetos para 2021. 2020 foi um ano difícil, onde começou a pandemia, tirou todas as expectativas. 2021 geraram diversas esperanças, expectativas, e nós trabalhamos esse ano todo. Eu gostaria que você nessa noite pensasse um pouco sobre como foi esse ano para você. Sei que muitas pessoas começaram o ano bem, terminaram não muito bem, diversos amigos não terminaram o ano de 2021. Tive algumas perdas, aonde pessoas passaram para a eternidade, pessoas que não tinham nenhuma expectativa disso, pessoas que estavam saudáveis, estavam no auge da sua vida e passaram para a eternidade. Mas nós ficamos. No início do ano criamos expectativas. Estamos para concluir o ano. Como foi essas expectativas? Como foi esse ano para você? Como foi esse ano para você como pessoa, como profissional? Como foi esse ano para você como crente? Foram tantos desafios que até a nossa fé muitas vezes foi colocada à prova. Muitos desafios vieram, mas eu, quando estava preparando isso, eu pude dar um glória a Deus bem abençoado. Disse: Deus, com prova, com dificuldade, chegamos aqui. Estamos na presença de Deus. Chegamos no final do ano, alguns bem saudáveis, outros precisando de um auxílio de Deus para a sua saúde. Alguns com as finanças estáveis, outras precisando de um milagre. Mas chegamos aqui. E quando nós paramos, nós conseguimos entender algumas coisas, em algumas promessas feitas por Deus. E uma das que mais me chama a atenção é João 10:10. Me ajuda aí no som, aleluia. Onde o texto diz: o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando vamos
entender esse texto, nós vemos que viver abundantemente não é longevitude de vida, não é viver mais, não é viver 100, 200 anos, mas viver bem o tempo em que estamos vivendo. Esse é o desafio. E quando eu comecei a pensar sobre viver bem, eu percebi que para viver bem nós precisamos de planos, de projetos. Pastor Paulo disse algo uma certa vez que eu guardei para mim: alguém sem destino, alguém sem projeto, qualquer caminho é válido. Se eu não tenho para onde ir, não tem como eu me avaliar. Hoje nós vemos que há muitas concorrência. A concorrência é boa, não é ruim não. A concorrência faz com que a gente se reescreva. Os desafios faz com que nós nos reprogramamos. Eu conversando com alguém, eu disse: rapaz, pastor, eu estou numa crise. Eu disse: pronto, se está em crise, é tempo de estabelecer novas metas. É tempo de parar, de observar, de ver como chegamos, como estamos aqui e aonde queremos ir. O que você espera de 2022? Que projetos você já parou para pensar? Coloca aí para mim Provérbios, capítulo 21, verso 5. A própria Bíblia me adverte que eu devo fazer planos, que eu devo projetar o futuro. Olha o que disse o sábio Salomão: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o precipitado sempre acaba na miséria. Então é preciso projetar, é preciso planejar, é preciso sentar, criar o hábito de escrever, é preciso observar o futuro e saber para onde você quer ir. Porque quando eu sei para onde eu quero ir, eu não me embaraço com algumas coisas. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu não vou precisar pegar atalhos, eu não vou precisar aventurar situações que podem comprometer a minha chegada até lá. Então eu preciso planejar. A Bíblia me incentiva a isso. A Bíblia também insiste em mostrar que eu devo tomar alguns cuidados no planejamento. Coloca ainda Provérbios capítulo 20. E quando eu pensei sobre isso, eu falei: Jesus, eu acho que 2022 eu quero um avião. Pensa comigo, aonde eu vou guardar o avião? Pensa comigo, como é que eu vou custear a manutenção do avião? Pensa comigo, para onde eu vou com o avião? Olha que interessante o que disse o sábio: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Nós somos crentes, nós trabalhamos com o campo da fé. E o campo da fé, ele é um pouco perigoso quando não há conselhos. Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo planos de ter um avião, quando na verdade a realidade dele não comporta esses planos. Então eu vejo que eu preciso, até para planejar, eu preciso de conselhos, de pessoas que estejam à minha volta, ou o próprio texto bíblico me adverte a buscar orientação na palavra. Mas eu preciso projetar, eu preciso pensar. Coloca ainda para mim mais um Provérbios 16:3. Olha como é interessante servir a Jesus. Porque quando eu estou em Cristo Jesus, e quando Ele está na minha vida, os meus planos são consagrados a Ele, são apresentados a eles, e eu saio da utopia, e eu entro em uma realidade, mesmo um pouco distante da minha dimensão, mas com os pés no chão. O texto diz lá em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu coloco diante de Deus os meus planos, quando eu coloco diante de Deus os meus projetos,
Quando eu dobro o meu joelho, e eu não sei como é que você ora, eu particularmente tenho dificuldades de orar do jeito tradicional de orar, fechar os olhos, dobrar o joelho, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu prefiro sentar, bora aqui, vamos conversar um pouco, Deus, eu estou passando por isso, eu estou com esse projeto, eu gosto de levar Deus para mostrar o que está acontecendo, eu gosto de apresentar a Deus aquilo que eu estou fazendo. Cada um tem uma forma de conversar com Deus, cada um tem um jeito de falar com Ele, no seu jeito, na sua forma. Planeje com Ele. Deus, o que nós temos para agora, o que nós temos para frente? Todo mundo tem um sonho. E eu percebi que todos os grandes feitos do mundo, o ponto de partida foi um sonho. O ponto de partida foi acreditar em algo que talvez alguém não acreditava. Estar aqui hoje é o cumprimento de um sonho. Quantas pessoas me disseram no começo da fé que eu não chegaria a lugar algum? Quantas pessoas... Eu lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, alguém chegou em mim e disse: ei, tu não pode escrever livro, tu não é pastor. Eu disse: mas precisa ser pastor para escrever livros? E eu escrevi bem uns 4 livros antes de ser qualquer coisa. Porque eu descobri uma coisa: aquilo que Deus chama para fazer não precisa de títulos para isso. Tanto que hoje, eu já disse algumas vezes, ser pastor às vezes atrapalha até aquilo que Deus tem para fazer. É mais difícil ir para o céu como pastor, porque tem tanto pastor aí fazendo besteira que só Jesus na causa, que às vezes dá até vergonha de ser pastor. Mas eu percebi que ser cristão é diferente, estar em Cristo é diferente. O relacionamento com Ele é acima de qualquer título. O relacionamento com Ele me leva a criar o hábito de projetar, de querer chegar em algum lugar. Se Deus te chamou para algo, porque todos temos uma vocação. Ninguém nasceu simplesmente para nascer, nem simplesmente para, como no momento da crise, eu nasci para sofrer, eu nasci para aquilo, nasci para isso. Eu quero chamar você para uma nova dimensão, para esse ano que se inicia. Dá uma avaliada em 2021. Quantas vezes erramos? Quantas vezes falhamos? Quantos projetos não vingaram? Quantos deles tiveram resultados? Como é que você começou 2021? Como é que você está terminando 2021? Porque o que não podemos é viver na mesmice. Tudo que entra na monotonia dá problema. Eu tenho uma boa notícia aí, pastorzão. Comecei 2021 sem caber na camisa. Agora eu fui colocar lá, eu falei: eita, rapaz, as camisas estão ficando largas. Aí, Vinícius, vai vendo se não é bom ser crente. A gente precisa estabelecer metas. O problema dos crentes é confundir as coisas, espiritualizar aquilo que não é espiritual. Eu traçar objetivos não impede de Deus planejar, de Deus trabalhar. Pelo contrário, quando eu traço os meus objetivos, apresento a Cristo, Ele me ajuda a chegar. Ele cria oportunidades, gera cenários, usa pessoas. Agora, se eu não tenho nada, se eu entro dia, saio dia, estou sempre correndo atrás do prejuízo. O dia que eu descobri o que significa essa frase, eu parei de falar ela. Eu não estou correndo atrás do prejuízo, não. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão os que crerem. Então, não vou ficar correndo atrás do prejuízo, não. Deixa as bênçãos correr atrás de mim, que é muito melhor. Olha que essa questão de, pastor, mas olha que interessante a Bíblia. A Bíblia é Bíblia. A Bíblia tem todos os assuntos que nós precisarmos.
Eu percebi que nós precisamos fazer projetos, porque senão não chegamos a lugar algum. Eu comecei a entender que nós não só precisamos fazer projetos, nós precisamos avaliar aonde estamos nesses projetos. E olha como a Bíblia é interessante. Se você pegar lá no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que o próprio Deus usou desse recurso. Gênesis capítulo de número 1, verso 31, é o ápice. Você vê lá no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, o texto diz que a terra estava sem forma e vazia. Isso quer dizer que há um período aí, onde houve um grande problema, onde houve uma destruição da terra, porque Isaías diz que a terra não foi feita vazia, não foi feita sem forma, não foi feita para não ser habitada. Então aconteceu alguma coisa que não cabe a nós entrar agora, mas a gente vê no verso 3, Deus organizando tudo. E vemos que essa organização durou 6 dias. O texto diz que no primeiro dia Deus fez. E quando chegou no final do dia, Deus avaliou o seu feito. E o texto diz, e viu Deus que era bom. Foi amanhã, à tarde, ou foi à tarde, amanhã, o segundo dia, Deus fez de novo. No final, Deus foi lá, avaliou de novo e viu Deus que era bom. Deus traçou um projeto, mas Ele observou os detalhes desse projeto. O que acontece muito no nosso meio é que no final do ano nós planejamos, e quando é em fevereiro, já esquecemos dos projetos, ou abandonamos ele. Se você pegar no Gênesis 1:31, abriu lá? Quando chegou no final da criação, olha o que o texto diz, e viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom. Isso mostra Deus avaliando o começo, isso mostra Deus avaliando o percurso, e isso mostra Deus avaliando o resultado final. Aqui eu aprendo uma coisa, e eu me lembro do começo da fé. No começo da fé eu fazia de tudo na igreja. Até o dia que me fizeram uma pergunta lá, que até hoje eu tenho dificuldade de responder: quantas almas você ganhou para Jesus? Aí eu parei para pensar em tudo que eu fiz, eu disse, vixe, eu não ganhei nenhuma. E agora lascou. Aí eu descobri uma coisa: quem faz muita coisa acaba se tornando quebra-galhos. Quem se especializa em uma se torna perito. Quebra-galho nunca é valorizado como deve. Agora, perito é diferente. Ser referência é diferente. Independente da área, independente daquilo que você faça. E quando eu fui questionado a isso, eu comecei a perceber que eu não fui chamado para ganhar, eu fui chamado para instruir. Eu disse, então peraí, eu vou me especializar naquilo que eu fui chamado. Eu comecei a estudar. Aí eu percebi que todos nós somos bons em alguma coisa. Você é bom em alguma coisa. Ninguém é ruim totalmente. Todos nós sabemos fazer alguma coisa que sobressai. Agora eu preciso investir nisso. Agora eu preciso criar, estabelecer metas para chegar em um resultado. Aí eu pude ver uma coisa, olha que interessante. No texto que fizemos leitura, Eclesiastes 3:7, o texto diz assim: melhor é o fim do que o começo.
E isso me chamou bastante atenção. Porque começar não é tão difícil. Difícil é terminar. Quantas coisas você já começou? Quantos projetos você já iniciou? Quantos deles você concluiu? Quantos deles você chegou no final? Porque às vezes entra ano, sai ano, e alguém não mudou nem a prova, continua na mesma luta ainda. Continua na mesma prova. Se eu não estabelecer metas, lutar por elas, passar pelas adversidades, porque o processo do sucesso, ele é bem interessante. Primeiro o sonho, depois a empolgação. A empolgação é a parte mais perigosa, porque na empolgação nós fazemos coisas que talvez vai nos atrapalhar no processo. Depois da empolgação vem o choque, as realidades, o desafio. Quantas pessoas param aí? Ah, pastor, mas foi Deus quem disse. Peraí, mas não é porque foi Deus quem disse, foi Deus quem prometeu, que não tem dificuldade. Deus chegou para Abraão e disse: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, mas você não vai pegar nessa geração, vai ser na quarta, na quinta que vai entrar. Passou o tempo, quando chegou a hora do povo tomar posse da terra, houve um grande conflito entre eles, porque viram a terra, viram realmente que Deus tinha falado a verdade, mana leite e mel, o fruto é maravilhoso, a terra era maravilhosa, mas os filhos de Anak estavam na terra, tinham gigantes. Precisava lutar, precisava guerrear, precisava conquistar aquilo. E às vezes eu como crente, eu como aquele que serve a Deus, tento isentar disso. Não, comigo Deus vai facilitar, comigo eu não vou precisar guerrear. Vai sim, vamos precisar guerrear. Mas o que eu acho lindo na Bíblia, sabe o que é? Eu lembro de Davi, não melhor de Jonas, essa passagem é tão interessante. Estava encurralado pelos filisteus. E aí Jonas teve uma ideia e disse: rapaz, vamos descer. Falou para o escudeiro dele. Ele disse: rapaz, mas como é que nós vamos guerrear só nós dois? Ele disse: vamos fazer o seguinte, eu vou orar agora a Deus. Se o Senhor quer dar os filisteus nas nossas mãos, eu vou apresentar eles. Se eles disserem: desça aqui, é um sinal que o Senhor está nos dando. Se eles virem para cima de nós, então é sinal que a guerra não é nossa. E o texto diz que quando eles saem da fenda, os filisteus olham e dão um sinal favorável. A Bíblia diz que Jonatas desce, vai à frente com a espada, o seu escudeiro vai protegendo ele atrás, e ele consegue matar uma guarnição de quase 1000 soldados. E o texto diz que Deus deu um grande livramento a Israel naquele dia, pelas mãos de uma pessoa que se dispôs em sair da caverna, em sair da toca e ir enfrentar os seus inimigos. Então eu vejo que a conquista com Deus dos meus projetos são diferentes da conquista sem Deus. Porque quando eu estou com os meus projetos em Cristo, eu vou guerrear, mas a vitória já é certa, porque Deus vai fazer com que aquela guerra ou com aquelas dificuldades sejam abatidas para o nome, para a glória do nome dEle. É diferente isso. Aí eu comecei a pensar e percebi uma coisa: precisamos planejar para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional, para a nossa vida familiar, para a nossa vida social e para a nossa vida espiritual. Quando eu comecei o ministério, eu quase destruí o meu casamento, porque eu só pensava na vida espiritual.
eu não pensava nas outras áreas da vida. Quando vim para a Bahia, Deus me trouxe um esclarecimento tão grande sobre isso. Se eu não manter um equilíbrio das coisas, eu tenho problemas. Conheço pessoas que são cheias de Deus, mas têm sérios problemas financeiros. Conheço pessoas que são bem-sucedidas nas finanças, mas destruíram a família. Então é preciso um equilíbrio aí. Se eu olhar para a Bíblia, eu vejo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vejo um homem que quando pegava a sua harpa para dedilhar, a presença de Deus vinha onde ele estava, ao ponto de o rei convocar ele para estar ali diante dele, na sua tenda, onde ele dormia, na sua intimidade, porque quando ele era afligido pelos demônios, Davi dedilhava sua harpa, invocava, tangia a presença de Deus, Deus descia onde ele estava, aquelas influências negativas, aqueles demônios eram expulsos, saía e a presença de Deus era manifesta. Eu começo a observar a biografia de Davi, eu vejo que Davi foi um grande monarca, um grande rei, alguém que conquistou muitos reinos, um grande líder, um líder de influência. Mas quando eu vejo a sua vida familiar, foi um fracasso. Um dos maiores fracassos da Bíblia. Irmão brigando com irmão, filho querendo tomar o reino, filho saindo com as esposas e concubinas dele. O maior problema de Davi estava dentro da sua casa. É preciso o equilíbrio. E cada um de nós temos deficiências que precisam ser ajustadas. Nós precisamos parar, nós precisamos nos isolar, entrar no jaboque com Deus. Precisamos criar o hábito de pegar um papel e uma caneta e anotar. Precisamos observar as nossas deficiências e não nos escondermos em nossas qualidades. Porque se eu conheço as minhas deficiências, eu coloco elas diante de Deus e eu vou brigar para ajustá-las, para que a promessa de João 10:10 se cumpra na minha vida. Vida com abundância. Descobri que abundância, descobri que prosperidade é diferente daquilo que alguém ensina, daquilo que alguém prega. Prosperidade não está girando em torno de quantidade, sim de qualidade. Sou próspero não quer dizer que eu seja rico, ou que eu tenha um patrimônio muito grande. E às vezes eu sou próspero financeiramente, mas não sou próspero na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida social. Então é preciso um equilíbrio, e eu preciso buscar esse equilíbrio. E eu quero acreditar que nesta noite Deus preparou esse momento para você refletir um pouquinho sobre os seus projetos, sobre quem é você. Um dia eu estava em um lugar, alguém chegou em mim e disse: quem é o senhor? Eu disse: eu sou o pastor. E disse: quem é o pastor? Aí eu parei e falei: e agora? Quem sou eu?
referência é de pais, de família. Na cidade que eu morava, o senhor é filho de quem? Eu disse, pronto, meu pai não tinha referência nenhuma. Ele lascou agora. Eu disse, eu sou da minha família, eu estou construindo ainda a minha referência. Sou Marco Eliseu, um dia tu vai ouvir falar do Marco Eliseu. E quem é você? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você na sociedade? Quem é você no mundo empresarial? Quem é você no meio em que você convive? Quem é você em Cristo Jesus? Lembra do livro de Atos? Quando os irmãos foram expulsar o demônio, sai em nome do Jesus de Paulo. O demônio olhou e disse, espera aí, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, e você, quem é você? Chegou a hora de projetar. Chegou a hora de parar e observar aonde eu estou. Olha que texto interessante, abre para mim lá. Mateus capítulo 16, verso 26. Olha o que Jesus disse. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Olha que pergunta. Ou que dará o homem em troca da sua vida? Você já passou pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista? Já chegou entre a vida e a morte alguma vez? Quem já sabe o que eu estou falando? Eu sofri um acidente, fiquei em coma 2 dias, fiquei 7 dias na UTI. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei foi o carro, porque a gente, quando não é crente, pensa mais nas coisas do que em pessoas. E depois eu fiquei pensando, eu disse, vixe, se eu morresse, eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Porque os meus projetos eram, eu vou aproveitar a juventude, era um cabra bonito, um cabra com corpo bonito, tinha muita influência, eu disse, para que eu vou ser crente agora? Quando eu tiver velho gagá, que eu não sou besta nem nada, então eu vou para a igreja, aceito Jesus e não vou para o inferno. Só que eu sofri um acidente na juventude, não sofri um acidente quando estava na velhice. E eu sabia que se eu partisse para a eternidade ali, eu estava lascado. E ali Deus começou a me dar uma oportunidade para repensar a minha vida. E eu faço isso até hoje. Porque eu comecei a pensar o seguinte, de que vale eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria vida? Conheço pessoas que ganharam muita coisa e perderam. Conquistei uma grande igreja, mas perdi a família. Conquistei uma grande empresa, mas perdi os amigos. Cheguei no lugar que eu queria, mas a minha chegada lá me trouxe solidão, porque eu deixei todos para trás. Então não é sucesso. Então não é ser bem-sucedido. Quando eu pego a Bíblia, eu vejo que viver em abundância é eu manter valores, sim. É eu projetar algo melhor. É eu querer viver bem, ter qualidade de vida. Sonhar, estudar, planejar, empreender. Usar as ferramentas que Deus me deu. Mas assim como disse no Congresso dos Jovens, a
Olha o caba crente, hein? Guilherme. Se eu soubesse, eu tinha vindo no sábado, viu? Aleluia. É que eu tô meio velho. E não é velho de idade. Eu falei, se eu vou lá no sábado, eu não vou ficar, não vai dar ruim. Mas eu vou no domingo. E foi no domingo, a palavra me impactou no domingo. Você lembra do convite à ceia? Não vai dar para eu ir, acabei de casar. Não vai dar para eu ir, comprei uma junta de bois. E olha que eu já estudei tanta Bíblia, mas eu nunca vi aquilo com aquela situação. Eu falei, caramba, o homem é crente mesmo. Eu até falei para o chefe, o homem é crente mesmo. Porque a bênção afastou de Deus. Se a bênção que Deus me deu me afastar dele, então não é bênção. Eu fiz dela uma maldição. Se a bênção estiver acima do meu relacionamento com ele, então não valeu a pena. Então deu errado, é melhor abrir mão da bênção para ficar perto de Jesus. Jesus sabia disso quando aquele jovem foi procurá-lo. Jesus sabia que a bênção que ele tinha, a bênção, a referência que ele era, estava atrapalhando dele ser alguém em Cristo. Observa-se que Jesus não pediu o que pediu para ele para mais ninguém. Foi só para ele. Ele disse, como é que eu faço para ir para o céu, para herdar? Jesus disse, guarda o mandamento. Ele disse, eu já faço isso. Jesus disse, você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí alguém pode escandalizar, mas peraí, teve um monte de outros que fizeram. Levi, por exemplo, que escreveu o livro de Mateus, ele era Levi, Mateus, mesmo nome. Ele era da coletania de impostos. Jesus chegou, segue-me, ele levantou e foi embora. Depois assinou. Depois deu baixa na carteira. Quando Eliseu foi chamado para o ministério profético, Elias chegou, lançou a capa sobre ele e disse, o senhor pode esperar eu despedir? Ele disse, rapaz, vai lá. Ele catou a junta de bois, catou os carrinhos, as coisas, fez uma lenha lá com os carrinhos, com o arado, catou o boi, fez churrasco, chamou todo mundo, disse, hoje eu estou saindo para o ministério. E não voltou mais. Então observa-se, para cada um Deus tem uma chamada. E para finalizar, como é que está a minha vida espiritual? Tu está crente ainda? Se Jesus volta hoje, como é que está? Porque eu descobri que se eu não planejar a minha vida espiritual, também dá problema. Nós temos na nossa igreja culto quarta-feira, culto domingo. Tem crente que é só crente de domingo. Não é crente de quarta. Aleluia. E não é indireta não, irmão, é direta mesmo. Não, fica tranquilo. Às vezes, a minha santidade não excede a dos fariseus, como disse Jesus, dos religiosos. Aí dá problema. Dá problema porque, põe aí Malaquias 3,16. Se eu pudesse, eu arrancava esse texto da Bíblia. Eu arrancava. Porque esse texto é um problema sério. O profeta diz assim, há um memorial diante do justo, escrevendo tudo que ele faz. E se eu dar sequência no texto, vai ver que Deus muitas vezes não se agrada nem do que eu falo, quanto mais do que eu faço. Aí quando eu vou descobrir palavras, memorial é um livro de memória, é uma ata, é um diário, é algo que alguém está escrevendo, tudo que eu faço, tudo que eu falo.
E aí vai chegar um dia que esses livros serão abertos e vai ser exposto tudo aquilo. Aí eu preciso parar, eu preciso pensar. Qual foi o dom que Deus me deu para servir no reino dele? Eu estou fazendo isso, eu não estou. Quantas pessoas eram muito bons no que fazia, mas se magoou com alguma coisa ou com alguém e deixou de fazer. Quantas pessoas pararam de servir a Jesus por questões humanas? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não tem defeito? Levanta a mão assim para eu ver. Tem? Esse negócio de defeito é bem interessante. O que é defeito para um é qualidade para o outro. Então não dá para eu mudar algumas coisas. Só dá para eu direcionar elas. E às vezes o meu defeito fez com que alguém parasse. Quem é que perdeu nisso? Foi eu ou foi a pessoa que parou? Porque vai chegar um dia chamado Tribunal de Cristo, aonde Deus vai chamar cada um pelo seu nome. Vão ser abertos todos os livros e vai ser dito tudo aquilo que foi feito. E aí não vai ter desculpa, não vai ter como eu colocar a culpa em alguém, eu vou ter que assumir. E o que eu acho muito interessante é que o Espírito Santo revela essas coisas para nós antes de acontecer, para nós ajustarmos. Percebi que no mundo espiritual só tem duas realidades. A primeira realidade é a eternidade sem Jesus. Pastor, quando começa a eternidade? A partir do momento que eu morro. Se eu morri, o mundo físico some. Se eu morrer agora, eu não vejo mais cadeira, eu não vejo mais pessoas, eu não vejo mais a realidade humana, a realidade terrena. Agora eu vou ver o mundo espiritual. Aí eu entro para a eternidade. Entrar para a eternidade sem Jesus é um problema sério. Porque a Bíblia descreve muitas coisas sem Jesus. A Bíblia fala do Hades, um lugar de tormenta. A Bíblia fala de um lugar de sofrimento sem Jesus. A Bíblia fala de um lugar onde nenhum tipo de luz vai estar, é só trevas. A Bíblia fala de um lugar de fogo, de enxofre, onde as pessoas que estão lá são chamadas de verme. O verme não morre e o fogo não apaga. Eu preciso planejar a minha vida espiritual. Aí eu vejo uma outra realidade, a realidade com Jesus. A realidade com Jesus é bem interessante. Põe aí para mim Apocalipse capítulo 21. Seremos levados para um lugar. E olha que lugar lindo. Apocalipse capítulo 21. Verso 1. E vi um novo céu e a nova terra, porque foram os primeiros céus, a primeira terra, e o mar já não existe. Verso 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ativada para o seu noivo. Se você pular, vai lá para o verso de número 9, vai descrever a cidade. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias
das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a nova esposa, a nova noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalinos. E tinha uma grande alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte, ao sul e ao ocidente também 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medir uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura, e a medida da cidade, como a cana tinha 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Verso 17, também mediu-se o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isso é, de anjo. O muro construído de jaspe, a cidade era de ouro puro. A cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, safiro o segundo, calcedônia, esmeralda, sardócia, sárdio, crisólito. O 8º berilo, novo topázio, 10º crisópraso, jacinto, do 11º amestita. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas eram uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Verso 22, não havia nela santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E nela trarão glória e honra das nações, e não entrará nela coisa nenhuma impura, nem que pratica abominações ou mentiras, mas somente os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Quando eu pego esse texto, eu fico imaginando essa cidade. E o texto bíblico diz que nós somos a noiva do dono dessa cidade. Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. Se eu vou voltar para buscar vocês. Eu volto. O lugar já está preparado. A cidade já está pronta. Como disse o texto, a cidade é de ouro puro. Se eu pego alguns outros textos, em especial o do livro de Ezequiel, o qual foi a pessoa em que Deus mais mostrou como será a glória. Ezequiel descreve essa cidade com mais clareza e precisão. Ezequiel descreve essa praça que é de ouro puro, transparente como líquido, como diz o texto, como vidro. Tem 2 tronos. Um está sentado o eterno, o outro o Cordeiro. Tem 12 tronos de um lado, 12 tronos de outro. Nesses 24 tronos tem 24 anciãos com coroas. E eles de tempo em tempo tiram as suas coroas, coloca elas no chão e se prostra dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Atrás desses 2 tronos
Tem 2 serafins, 2 anjos enormes, com 6 asas. Com 2 delas cobrem o seu rosto, com 2 delas cobrem os seus pés e com 2 voam. Ezequiel descreve o rosto desses. Aí eu começo a pensar, quando nós entrarmos nesta cidade, imagina como será. Está entrando agora um campeão de Deus, a noiva do Cordeiro. Todos os anjos, por mais poderosos que sejam, terão que se curvar perante a cada um daqueles que foram fiéis a Jesus na terra. Vai ter um com livro. Primeira pergunta a ser feita para aqueles que entram na eternidade: qual é o seu nome? Eu sou fulano de tal. Deixa eu dar uma pesquisada para ver se o seu nome está aqui. E se o seu nome estiver ali, virá uma frase que eu não vejo a hora de ouvir essa frase: vinde, benditos de meu Pai, entre para o lugar que foi preparado para vocês, para o gozo do Senhor. O apóstolo Paulo disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem como é a dimensão de tudo isso. Mas para aqueles que não tiverem o nome escrito, Jesus também diz que chegarão lá, vão ver a cidade, vai ver os muros. Essa cidade em tamanho é 28 vezes a cidade de São Paulo. Ela é cúbica, quadrangular. Essa cidade, depois do casamento entre a igreja e Cristo, vai descer à terra. Vai ficar na terra por 1000 anos, no reinado de Jesus com a igreja. Então eu projeto para as coisas da minha vida terrena. Eu faço planejamento para a minha vida financeira, eu faço planejamento para a minha vida social, familiar. Mas eu não posso me esquecer da minha vida espiritual. Porque se eu partir para a eternidade sem Jesus... E outro dia eu falando com alguém, eu disse: pastor, eu não sei, é Deus quem vai decidir. Não é Deus quem vai decidir. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, o julgamento daquilo em que está escrito. Então não é Deus que vai colocar ou tirar alguém, são as minhas escolhas, são os meus feitos. Por isso é importante planejar. Se eu tenho uma chamada para louvor, eu negligencio, eu vou ter que dar conta dela. Se eu tenho uma chamada para o ensino, para a ministração, para a oração, para cuidar, eu não sei, são tantas áreas. Mas se eu enterrar o meu talento, eu vou ter problemas. Então fica de pé comigo. Aleluia. Deixa eu perguntar para você. Como é que estão os seus resultados? Como é que você está hoje? Porque tem coisas que não tem como eu voltar para trás. Tem coisas que já foi, não tem como voltar. O desafio é agora, daqui para frente. Seguir a orientação de Paulo que diz: esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo avante, prossigo para o alvo, na esperança de receber aquilo que Deus preparou para a minha vida. Nesse último culto de domingo deste ano,
Eu quero chamar você para fechar os seus olhos neste momento. Pensa um pouquinho. Quem é você? Aonde você quer chegar? O que você espera para o amanhã? O que você espera? Eu quero chamar você para um compromisso com Deus. Pastor, 2021 eu não fui muito crente, não, mas 22 é você. Pastor, até aqui eu só enterrei os meus talentos, mas agora eu vou desenterrá-los, porque eu sei o que espera para mim. Eu sei o que Deus reservou para mim. Eu sei o que Deus, aleluia, tem para fazer na minha vida. Por isso eu não quero abrir mão disso. Eu quero sim ter resultados, mas resultados em Cristo. Aleluias. Enquanto o grupo de louvor adora, fala com Jesus aí. Tem coisas que só Jesus pode fazer. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Ó Deus, Esse lugar é no Senhor. aleluia. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Aleluia. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Esse lugar é do Senhor. 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 Aleluia. Não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos assim. Deixa eu orar com você nessa noite. Papai, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor conhece a intenção que há nele. Deus, a palavra diz que o Senhor conhece o meu passado, o meu presente e o futuro. Por isso, Deus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida. Quero, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor nos leve para a Tua presença, para que possamos, Deus, aleluia, viver o Teu melhor nesta terra, para que possamos usufruir da Tua promessa de vida e vida com abundância, mas sem perder o foco que é o Senhor. Sem perder, ó Deus, aleluia, o objetivo de chegar nessa tão linda cidade, a qual o Senhor preparou para nós.
Deus, eu te peço, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos. Senhor, ajuda-nos a ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Pai, aquele que se afastou, ajuda-o a retornar para a tua presença. Aquele que escondeu os seus talentos, ajuda-os, ó Pai, a trazer de novo, a negociar, a granjear, ó Deus. Pai, nós oramos nesta noite, nós abençoamos os teus filhos no teu nome, porque a palavra diz que no teu nome, ó Deus, nós seremos abençoados. O Senhor engrandeceu o seu nome, e por este nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. É neste nome que nós ministramos sobre os teus filhos, como dispenseiro da tua palavra. Em o nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada. Em o nome de Jesus, que Deus te faça prosperar na vida financeira, que Deus te faça prosperar na vida familiar, na vida social, que Deus te faça prosperar em toda a sua vida, para a glória do nome dEle. E se você acredita nisso, diga um amém abençoado.